Meu nome é Elaine de Azevedo, eu sou nutricionista de formação e tenho também uma pós-graduação em agroecossistemas, quer dizer, eu abri a porteira, né, e fui para a agronomia, discutir questões ambientais que envolvem a produção de alimentos, e também tenho um doutorado em sociologia política. Eu fechei essa formação acadêmica com pós-doc em saúde pública, então eu penso saúde a partir de questões ambientais, sociais, culturais. Também sou vinculada à Universidade Federal do Espírito Santo, no Departamento de Ciências Sociais, e tenho um podcast chamado Panela de Impressão, num processo que eu tenho feito, que me interessa, que é uma democratização da ciência. Então, a alimentação saudável, é bom colocar que eu vou falar do conceito nos dias de hoje, porque realmente esse conceito é um termo que a gente fala que é uma construção social, ou seja, ele muda de acordo com o tempo, de acordo com a cultura, de acordo com a sociedade, assim como felicidade, qualidade de vida, saúde, então não é estático. Então, nos dias de hoje, a gente pode dizer que diante das grandes repercussões que a gente tem do próprio sistema agroalimentar hegemônico, as repercussões ambientais, sociais, sobre a saúde humana, o conceito de qualidade de vida tornou-se um grande desafio, porque diante das repercussões desse sistema agroalimentar dominante, o conceito de alimentação saudável tem que ser saudável para todo mundo. Não é possível mais hoje a gente considerar um suco de uva saudável porque ele tem uma quantidade de fitoquímicos, se ele implica em trabalho escravo para produzir a uva. Ou se a gente pensa que a soja pode ser saudável porque ela ameniza os sintomas da menopausa e ela produz grandes mudanças na paisagem, nas florestas, inclusive ligada à questão do aquecimento global. Então, hoje, para ser saudável, ele tem que ser saudável para quem produz, para quem planta, para quem cultiva, né? Para quem transporta, para quem come, para o meio ambiente, para os animais. Então é realmente um grande desafio. Além de que a gente pode falar também que saudável hoje tem que ser fresco, local, integral e de preferência sem nenhum tipo de contaminante biológico ou químico. O conceito de comida saudável se construiu historicamente a partir do espírito do seu tempo. Então, se a gente tem, por exemplo, a tradição que implicava em sociedades que se pautavam na cultura, na territorialidade, na geografia, nas religiões, o conceito de alimentação saudável reverberava dentro dessa realidade. Então, a alimentação saudável na tradição era ajustado culturalmente, o que dava naquele território, podia ser vinculado a alguma religião. Basicamente, então, quando a gente saiu da tradição e foi vivenciando a modernidade, o que a gente tem como espírito do tempo da modernidade? A ciência, a urbanização, a industrialização. E aí o conceito de alimentação saudável foi acompanhando essas premissas. Então, a gente tem na modernidade um conceito de alimentação saudável pautado em preceitos científicos racionais. Então, ela está baseada numa visão energético-quantitativa. Na industrialização, então, alimentos industrializados começaram a se pautar como alimentos saudáveis e também servia esse desenvolvimento do capitalismo, no caso de alimentos que realmente serviam a um sistema industrial. E como a modernidade tem como uma das premissas dela o rompimento com a tradição, a gente rompeu com esses valores tradicionais de comida local, comida ajustada culturalmente, e a gente acabou assumindo um conceito de alimentação industrializada, padronizada e que servia então aos interesses desse processo de urbanização e basicamente industrialização. Já nos dias de hoje, a gente fez as pazes com a tradição e a gente começa a valorizar alguns conceitos, algumas qualidades que dizem respeito a essa época pré-moderna. A cultura, o localismo, e também porque a gente vivencia as repercussões de um sistema agroalimentar sobre a nossa saúde, sobre o meio ambiente, sobre a sociedade, né, as questões sociais. A gente sabe que um alimento hoje não pode ser mais pautado somente no valor nutricional para ser saudável, se ele detona, né, como eu já falei, o meio ambiente, se ele descaracteriza comunidades tradicionais, se ele não dignifica o agricultor.
Então, o conceito de alimentação saudável, hoje, ele resgata essas condições de diálogo com o localismo, com a cultura, e assume o que eu falei, um alimento que deve ser saudável para todos e para tudo. Hoje, quando a gente tem, por exemplo, o veganismo emergindo, o que é o veganismo do ponto de vista do espírito da época, né? A gente começa a ver a sociedade com um diálogo muito próximo com outras espécies. A gente é uma sociedade multiespécie, que questiona a morte dos animais, que questiona a questão do mal-estar animal, né? Que está pensando em como os animais são tratados, como eles são produzidos. Então, o veganismo passa a ser uma realidade saudável nos dias de hoje, né? Então, é importante, assim, através desses exemplos, a gente compreender que o espírito do tempo pauta também o que é uma alimentação saudável, uma dieta saudável. Isso, né, historicamente, a gente pode compreender um pouco melhor. A gordura realmente é bem emblemática para a gente pensar como que a gente foi demonizando um nutriente e mudando o que a gente considera saudável. Para a gente compreender aquela fala assim, meu avô comia gordura de porco na lata e ele era saudável, morreu com 90 anos. Por que hoje a banha é considerada insalubre, né? Em todos os lugares do mundo houve lentamente uma migração do ambiente rural para o ambiente urbano. As pessoas que viviam nesse ambiente rural, elas eram basicamente agricultoras, com atividades não sedentárias e fumavam um cigarrinho de palha, tomavam uma cachaçinha e tinham um nível de estresse muito menor. À medida que essa migração aconteceu, por conta da industrialização, às vezes não tanto por conta de busca de melhores condições de vida, os seres humanos foram gradativamente mudando a sua qualidade de vida. Então, em vez de fumar um cigarrinho, começaram a fumar muito, né, o maço de cigarro, né? A cachaça, né, devido ao grande estresse, né, a cachaçinha habitual passou talvez por uma condição de alcoolismo. Eu estou exagerando, mas para a gente tornar essa imagem das mudanças na qualidade de vida. Claramente as atividades se tornaram mais sedentárias na cidade, então mudou todo o contexto de vida, mas eles mantiveram o modo de se alimentar baseado em manteiga, gordura de porco, ovos. Mudou todo o contexto de qualidade de vida e quem foi demonizado, estudado, foram as gorduras. A gordura é a ponta do iceberg de uma mudança extensa na qualidade de vida, no modo de viver das pessoas. E a própria pesquisa também é reducionista, porque ela vai pesquisar a gordura sem avaliar isso. Hoje a gente tem uma grande quantidade de gorduras trans, a gente tem óleo de soja, mas as pessoas continuam morrendo de doenças cardiovasculares, porque realmente elas são, a gente precisa olhar para todo o nosso modo de viver. Claro que os cardiologistas, os médicos consideram isso, mas a demonização da gordura é um grande erro que a nutrição assumiu numa perspectiva reducionista, biologicista, que foi a medicina moderna. Paradoxos alimentares. Esse termo, na verdade, ele vem com dois pesquisadores, dois franceses, um sociólogo, François Ashler, e o Claude Fischer, que é um antropólogo. Então, esses paradoxos, na verdade, estão mostrando realmente como que a gente consegue conviver com perspectivas que podem parecer dicotômicas. Por exemplo, a gente tem muito mais quantidade de alimentos, muito mais pesquisa em alimentos, muito mais discussões sobre a saudabilidade, mas a gente tem muito mais dúvidas, muito mais controvérsias do que é uma alimentação saudável, mesmo entre os especialistas. É um paradoxo. A gente tem muito mais discussões sobre a segurança alimentar, mas a gente tem muito mais crises alimentares e muito mais medo de comer. Então, hoje, mesmo os especialistas, eles estão em dúvidas, a tal ponto que o Fischler criou esse termo chamado gastroanomia, que seria uma sociedade gastronômica juntando os termos de anomia, que vem do Durkheim, que seria uma falta de regras, com gastronomia, que é essa ciência, né, que relaciona alimentação, cultura e sociedade. Então, a gente estaria vivendo uma sociedade gastronômica por conta
né, desses paradoxos. Porém, eu acredito que o paradoxo maior que a gente tem hoje é gestado no Sul, nos países do Hemisfério Sul e no Brasil, que é o paradoxo da gente ser um país com uma grande vocação agrícola, ter 15% da população com fome. Para mim, esse é o maior paradoxo. O paradoxo da gente ter 120 milhões de hectares de terras improdutivas, segundo o INCRA, e ter pessoas que não têm acesso à terra. Então, para mim, o nosso paradoxo tropical ainda é o maior, que a gente devia se realmente ainda abismar que eles existem. Fome e a gourmetização, né? Esse processo de gourmetização claramente é um outro paradoxo que a gente tem. A fome causada por um país com imensa desigualdade social, além de uma sociedade com muito pouco senso de alteridade e de coletividade, porque a fome ela é realmente um resultado de toda uma sociedade que inclusive vota em políticos, né, que não tem vontade para resolver a questão da fome, que depende de vontade política realmente, começando com a reforma agrária, uma distribuição fundiária que nunca foi feita nesse país, e também políticas de bem-estar para as pessoas que possam ter acesso a uma vida digna e escolher o seu melhor alimento. Então essa é a fome. E a gourmetização acontece em todos os lugares do mundo. Então a gente pode voltar àquele termo do Edmar Lisboa, da década de 70, 1970, que ele falava que o Brasil era uma Belíndia, que era um pouquinho da Bélgica, com toda a riqueza e todos esses altos impostos, e a Índia, com todo o processo de desigualdade. Nessa imagem, a gente tem a outra ponta, que é a gourmetização. Segundo o economista Walter Palmieri, o processo de gourmetização se dá por um acirramento do capitalismo, que está muito atento aos nossos desejos e acaba oferecendo alimentos que nos tornem diferenciados. Porque a gente comer uma pipoca gourmet, tomar um café que foi colhido à luz do luar, nos dá a sensação, a ilusão de que a gente é diferente do que comprar a pipoca do pipoqueiro ou tomar o cafezinho no bar da esquina. Então, isso aí é uma habilidade do capitalismo, que além de aumentar a sua renda, a sua concentração de renda, os seus lucros, né, ele nos ilude. Mas eu também gosto de pensar, nesse sentido de experiências, que a gourmetização é um outro tipo de fome. É uma fome de privação de sentidos. Porque a gente está privado de muitos sentidos hoje, no mundo que a gente vive em frente às telas, em frente aos computadores, na solidão, dentro desse espaço de individualismo. E a alimentação e essa gourmetização que está envolvida a socialização, que a gente não faz, que está envolvido uma alimentação diferenciada, ela é uma fome também de sentidos numa sociedade que está privada de sentidos. Então eu vejo ela como um outro tipo de fome também, compreende? É uma fome de valores humanos também. Conservar uma cultura alimentar é basicamente conservar a dignidade de um povo, porque um povo que é achatado na sua diversidade é um povo que é muito mais fácil de ser manipulado. Na verdade, a Vandana Shiva fala que a monocultura ela cresceu mais, não porque ela produz mais, mas porque ela controla mais. É muito mais fácil controlar uma monocultura de soja do que uma floresta biodiversa. Assim como é muito mais fácil controlar um povo sem cultura. Não é à toa que os governos totalitários ameaçam a cultura, destroem qualquer tipo de cultura, inclusive alimentar, porque um povo com cultura é um povo muito mais resistente, muito mais habilidoso, um povo que tem muito mais capacidade crítica, né, de se reinventar e de não ser manipulado. Então, a cultura alimentar e a biodiversidade estão intrinsecamente ligadas e em perigo, quando a gente também percebe que a gente está sofrendo, né, ou vem sofrendo, ou sofreu por governos totalitaristas, ameaça a cultura como um todo. Né? É possível construir, por meio da alimentação, uma sociedade mais justa. É uma questão que passa... para perguntar para uma socióloga da alimentação, eu posso dizer o seguinte: eu acho que se a gente mudar a comida, a gente muda o mundo. Se a gente chegar
a essa comida que eu estou falando, que é saudável para todas, fresca, culturalmente ajustada, local, né, integral, limpa, sem contaminantes, a gente mudaria o mundo do ponto de vista ambiental, porque realmente o sistema para produzir essa comida é um sistema que tem baixo impacto ambiental, então a gente preservaria as florestas, as águas, o solo, né? A gente preservaria a saúde humana e também a gente dignificaria as pessoas que produzem alimentos, porque a gente teria que ter mais terra para produzir esse alimento, a gente teria mais emprego no campo, a gente revitalizaria o rural, amenizaria os problemas da cidade de segurança, de desemprego, de superpopulação. E tem mais uma instância, né? Além da saúde humana, existe uma instância que eu chamo assim de espiritual, porque comer alimentos da natureza, comer mineral, vegetal, animal, o leite humano, não os sintéticos, não os agrotóxicos, não o plástico, implica em a gente se reconectar com a natureza, porque para mim comer a natureza é o jeito mais rápido de se reconectar com ela. E não há dúvida que uma das grandes questões da humanidade foi essa desconexão com a natureza, com o sentimento de humanidade que nos aniquilou realmente enquanto seres espirituais. Então, nesse sentido, eu acho que o comer realmente pode mudar o mundo e me parece que é um plano realmente muito bem bolado, que a gente tenha tanta dificuldade de colocar em prática esse tipo de agricultura, esse sistema produtivo responsável, porque me parece que se a gente mudasse tudo isso, a gente teria uma humanidade muito menos fácil de controlar. Então, eu acho que eu sou meio utópica nesse sentido, mas eu acho que a comida pode mudar o mundo, sim. E a gente tem que lutar por ela, né?